Primeiro Reis o quê? Boa noite, meninas. Nós estamos dando continuidade na meditação do livro de Primeira Reis. Estamos no capítulo 12. Vamos fazer a nossa oração. Senhor nosso Deus, estamos aqui diante da Tua presença, mais uma vez, buscando entender, meu Deus, a Tua vontade para nós. Que o Senhor venha, meu Pai, falar conosco diretamente dentro das nossas necessidades, aquilo que devemos melhorar, o que devemos aprender, com tudo que o Teu Espírito preparou para nós essa noite. Então, que o Teu Espírito venha ministrar sobre a gente, que dos nossos lábios venham sair, meu Pai, a Tua sabedoria, e que dentro, meu Pai, do nosso coração, dentro da nossa alma, a gente venha ter a luz, meu Pai, da Tua mente, iluminando cada uma de nós. Pedimos que o Senhor, meu Pai, venha alcançar pela fé cada um dos nossos familiares. Está aqui, meu Pai, no nosso mural. Nós estamos perseverando, meu Pai, na salvação de cada um deles. Aquilo que a gente não consegue dizer para eles, que o Teu Espírito leve de alguma forma, eles venham se render ao Senhor, que eles se convertam, que eles sejam selados com o Teu Espírito e que a alma deles venha ser salva. Que o Senhor, meu Pai, venha conduzir tudo que vai ser feito aqui. Desde já nós entregamos essa sala em Tuas santas mãos e te agradecemos por essa oportunidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Então, povo lindo, é isso aí. Vamos dar aí continuidade. Primeira Reis, capítulo 12. No verso 1, a gente vai ter o seguinte. Foi Roboão a Siquém, pois todo Israel se reunira ali para fazê-lo rei. Pessoal, a gente vai ter que a capital, tanto espiritual quanto realmente política de Israel, é Jerusalém. Passa pela cabeça de vocês o porquê que ele decide ir para Siquém, para ser consagrado rei. Alguém tem uma ideia? Pode repetir? Por que que Roboão ele vai para ser consagrado, ao invés de ser em Jerusalém, ele vai para Siquém? Porque Salomão ainda está vivo e o reino não ia ser tirado da mão dele? Espera lá. No verso 43 do capítulo 11, Salomão já embarcou, já foi. Já está na terra dos pés juntos. Porque não é essa tribo que ia ficar com o remanescente aí? Na mão do que Deus prometeu? Então, pessoal, o que acontece? Por que Roboão foi para lá? A gente vê que quando Salomão vai ser consagrado, ele vai ser consagrado ali pelas adjacências de Judá, ali próximo, né? Mas a gente percebe aqui que Roboão vai fazer o trajeto contrário, ele vai se afastar de Jerusalém. Sim, tem um objetivo em cima disso, né? Ele já percebe aqui que o reino de Israel já está fragilizado. E Siquém, ele vai ficar justamente lá na tribo, do lado lá da tribo de Efraim, do lado do reino que vai ser reino do norte, ainda não está dividido, mas que fica um meio termo entre as tribos que estão mais no norte e com Judá e Benjamim. Eu vou trazer aqui um mapa para a gente ilustrar isso. Dá para ver aí? Então, a gente vai ter Siquém aqui, ó. Efraim aqui. Na verdade, a gente vai ter aqui Siquém, inclusive, dentro do território de Manassés, mas muito próximo aqui a Efraim. É a fronteira, praticamente. Enquanto Judá está aqui, Jerusalém está aqui na região, ó, no lugar onde, de fato, era a governança de Judá, e a gente vai perceber que ele se afasta.
mas ele se afasta do centro religioso, político-religioso de Israel, porque aí ele se aproxima mais das demais tribos, e sendo que existe aqui uma estrada muito importante, uma estrada que vai ser rota comercial, né, muito importante ao norte de Jerusalém, passando por aqui. Então, Siquém é uma cidade estratégica, tanto para os outros, as outras tribos, para que os chefes tribais que ainda existiam dentro de Israel. Das outras tribos, a gente vai ver aqui, ó, lá para cima, a gente vai perceber Naftali, Aser, a gente vai ver Issacar, tá? A gente vai ver aqui Manassés de um lado e do outro, Gade. Então, essa região aqui ficava mais fácil do pessoal ir se encontrar. Então, ele acha que isso aqui é uma posição estratégica. Como ele precisa fazer uma presença com todos os demais líderes tribais, então ele vai para essa região. Foi a primeira coisa que eu fiquei me perguntando, mas por que ele não fica em Jerusalém? Se o Palácio de Salomão está em Jerusalém, se o Templo de Salomão está em Jerusalém, que raios que ele vai fazer em Siquém? Mas justamente pela posição estratégica que Siquém tinha. Então, o objetivo dele realmente foi uma estratégia política para se aproximar mais, tá, dessas pessoas. Toda Israel, nesse momento, ainda, reconhecia que existia a dinastia de Davi. Então, Davi foi rei, Salomão foi rei, fica no seu lugar Roboão. Todo mundo reconheceria Roboão como rei, eles estavam dispostos a fazer isso. Então, ali, a terra ainda estava integrada, unida, e o que ele estava fazendo era justamente fortalecendo laços políticos com toda aquela região. E aqui a gente vai ver, ó, foi Roboão a Siquém, pois todo o Israel reunir ali para fazê-lo rei. Então, não era só Benjamim e Judá. Já ouvimos a profecia de Aías, ele deu essa profecia para Jeroboão, o reino ia ser dividido, estava decretado, não aconteceria nas mãos de Salomão, vai acontecer com Roboão, mas até aqui isso ainda não aconteceu, tá bom? Então vamos lá, todo Israel reconhece Roboão como legítimo herdeiro, né, do trono de Israel. Ouvindo isso, Jeroboão, filho de Nebate, que ainda estava no Egito, para onde fugira de diante do rei Salomão, voltou do Egito. Então, ele achou oportuno, vamos lembrar que Jeroboão, ele recebe a profecia de que ele vai ser rei sobre 10 tribos de Israel. Salomão descobre isso, toma conhecimento disso, e imediatamente começa a perseguir Jeroboão, com o objetivo de prendê-lo, provavelmente matá-lo. Jeroboão, sabendo disso, ele foge e vai para o Egito. O Egito, apesar de ter boas relações com Salomão, a gente vai começar a perceber que existe já uma fragilidade nessas relações. Então, ele vai lá para o Egito e a prova de que há uma fragilidade nisso é que ele recebe guarita do faraó, Sisaque. Ele vai lá e recebe guarida do faraó e ele fica por lá até que passe a ira de Salomão ou até que realmente Salomão morra. E é o que acontece. Salomão morre, ele fica sabendo o que ele faz. Vou voltar para minha terra. Porque, de fato, Jeroboão, ele era filho de Efraim. Ele era da terra, da tribo, melhor dizendo, de Efraim. Então, vamos lá. Ele volta do Egito. Assim, mandaram chamá-lo. E Jeroboão e toda a congregação de Israel
vieram a Roboão e lhe disseram. Então, quem foi que chamou Jeroboão? Jeroboão voltou. Israel ficou sabendo que ele voltou. E o próprio Israel, pessoal, chama Jeroboão. A gente já sabe que Jeroboão era um funcionário, ele era tipo um líder administrativo com alta patente, né, de confiança de Salomão. Então, o povo conhecia ele. As pessoas ali de Israel conheciam ele e sabiam que ele tinha uma posição de liderança. Ele falava diretamente com o rei. Então, quem eles chamam para representá-los diante do novo rei, Roboão? Então, eles chamam, Israel chama Jeroboão. Ô, Jeroboão, vai até o rei, interpela por nós, né? Fala por nós junto a ele. Então, é exatamente isso que vai acontecer. Eles ficam sabendo que Jeroboão voltou para Israel, e aí eles chamam Jeroboão e pedem para que Jeroboão vá lá negociar com o rei. Verso 4. Teu pai agravou o nosso jugo, mas agora alivia a dura cerviz de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Então, o que a gente vai ver aqui não é um Israel desejoso de um novo rei. Não, ó Roboão, a gente quer que você continue reinando sobre nós. A gente gosta dessa ideia, né? A gente amava Davi e você é neto dele, então tá tudo em casa. Vamos continuar nessa mesma pegada, mas diminua os impostos, diminua o jugo, diminua a carga que o seu pai Salomão já tinha colocado sobre a gente. Né? Então, é isso que Jeroboão vai fazer, vai conversar com Roboão e dizer, olha, vamos aliviar para o povo, porque o povo já está sofrendo. E o peso é tal que eles já estão insatisfeitos. Pessoal, quando Salomão assume o poder, ele coloca esses tributos sobre toda Israel, mas aquele povo está feliz. Lembra, o texto fala logo no início, os primeiros capítulos de 1 Reis, que o povo estava feliz, ainda que pagasse pesados tributos. Mas é aquela sensação de liberdade. Agora a gente não tem mais um povo estranho nos oprimindo. Não, nós estamos servindo ao nosso próprio rei, gente do nosso sangue. Ficava mais suave encarar isso. Mas com o passar do tempo, o que a gente vai perceber, o que aquele Israel vai perceber, é um rei se perdendo em si mesmo, perdendo a sua comunhão com Deus, levando o povo também à idolatria, e aquela segurança, aquela paz que existia em Israel está sendo ameaçada. Então, eles vão perceber que existe, né, dentro desse reinado... Espera aí, pessoal, rapidão. Existe dentro desse reinado, né, uma fragilidade. E eles vão perceber agora que há uma oportunidade para negociação. Então, o que os demais líderes dos outros estados de Israel querem? Negociar. Eles não querem outro rei. Eles não querem Jeroboão. Eles querem uma negociação. Tá? Eles aprenderam isso, inclusive, com o próprio Salomão. Pode falar aí, Cristiane. Era exatamente isso que eu ia falar, que você acabou de falar, que muito sobre o jugo das outras, no caso, eram só lutas que eles tinham antes, né? Eram as guerras, o qual Deus estava sempre na frente,
sempre dava vitória, desde que eles obedecessem e seguissem os mandamentos de Deus, era só isso. Mas eles não satisfeitos, né? Tudo que se pede, tudo que se faz, no início sempre é legal, sempre existe aquela sensação de bem-estar. Mas eles passaram a dificuldade que eles passaram a ter era muito maior do que antes. Porque antes, sim, eles eram livres. A única coisa que eles tinham que fazer era obedecer a Deus. O que é obedecer a Deus? É fazer o que é certo, é não andar no pecado, é não falhar. É só o que Deus pedia, mas para eles não estava legal. Eles pediram um rei, aí Davi veio, legal, foi. Mas aí quando Salomão veio, Salomão já entrou com tudo. Então pesou realmente para eles, ficou difícil. E é muito interessante essa parte de Roboão. Com Roboão, eles quiseram negociar o Roboão do que antes ter ido tentar conversar com Salomão. Não é muito interessante? Não era esse povo que tanto elogiaram Salomão? É um povo que tanto fizeram a Salomão. Por que não foram até Salomão? Por que não conversaram? Por que não se sentiram confortáveis diante dele? Mas não, vieram se sentir confortáveis diante de Roboão. Por quê? Porque Roboão teve que fugir. Então, no caso, quando Roboão voltou, como é que ele voltou? Ele voltou humildezinho, mais simples, abraçando o povo, apoiando o povo, ou fazendo que ia mudar, que não ia reinar como o rei Salomão, talvez seria isso? É muito interessante aqui eles quererem negociar, mas eles passaram 40 anos sendo escravos, porque eles foram escravizados. E fora que os impostos eram altos para eles, entendeu? Então é uma coisa assim, muito interessante aqui para eles. Pode falar, Milene. Eu acho que o fato deles verem que Salomão foi agraciado por Deus com sabedoria, ter construído o templo, e inicialmente eles fazerem aquela construção também, né, para agradar, construções para agradar a vontade de Salomão, mas tinha a construção do templo, fosse um motivo para que as pessoas não questionassem, mesmo satisfeitas, não questionassem Salomão. Com certeza a figura de Deus, a sabedoria concedida e tudo que Salomão conquistou, fazia o povo temer qualquer questionamento em relação a ele. Agora, quando muda, vem para um novo rei, aí eles talvez se sintam mais confortáveis a tentar, no início desse novo reinado, fazer algo diferente, tentar algo diferente, mais leve. Mas o que realmente me chama aqui a atenção também é que em nenhum momento foi questionado o fato do que Salomão desagradou a Deus, desobedeceu a Deus, né? Tudo bem que a idolatria também estava reinando ali entre o povo a partir do momento que o rei fez, mas ninguém aqui, no primeiro momento, ao falar com o rei, se preocupou com o que Deus estava achando também, né? O povo só se preocupou consigo mesmo, com o que estava difícil aqui na parte terrena, mas espiritual ninguém ficou preocupado aqui, não. Perfeito, bem comentado, Milene. Eu concordo com esse posicionamento da Milene. Para mim, Salomão reinou 40 anos. Então, os 20 primeiros anos foi as construções mais importantes, que foi do Templo de Salomão e o Palácio de Salomão. Eles tinham dentro de si uma razão, um motivo para serem explorados. Não, tudo bem, é por uma boa causa. E passou-se a boa causa, e só observou-se o engrandecimento e envaidecimento do rei. Pô, era muito claro isso, todo mundo observava isso. Os reis de fora vinham para ver a grandeza de Salomão. Então, o povo de dentro não ia perceber também que ele estava ficando envaidecido, ensoberbecido, né? Então, nesse momento aí, o povo já começa a ficar desagradado com Salomão. Já existia uma insatisfação popular, sem sombra de dúvidas, né? Mas observa-se o momento oportuno agora. Por quê? Não só porque eles estão insatisfeitos, pessoal, mas porque agora existe um líder em potencial. Todo mundo já sabe da profecia. Existe agora uma possibilidade real de haver uma negociação, de que os impostos
venham ser baixados e eles continuem vivendo um reino de paz. Está tranquilo. A única coisa que deixava eles muito chateados é isso. Mas como Milene falou, ninguém está perguntando aqui o que Deus quer, né? O que Deus está achando da situação. E o maior pecado de Salomão não foi todas as outras coisas que a gente já sabe, ter se envolvido com muitas mulheres, ter acumulado riquezas, inclusive negociado os cavalos, ter voltado ao Egito. Deus disse que não era para voltar para o Egito. Mas foi praticar idolatria dentro do território de Israel. Pronto, isso aí foi a gota d'água assim, para Deus, e Deus se rebelou. Eles não estão realmente preocupados com isso. Mas o que eles veem aqui é a oportunidade na pessoa de Jeroboão, porque já existe uma profecia lançada. Então, vamos negociar. Pode falar aí, Cristiane. Só confirmando o que Milena falou aí, que o pessoal, talvez por reconhecer que Deus deu sabedoria, estava com Salomão. Lá em 1 Reis 3, no capítulo 28, fala sobre isso, né? Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Então, a partir daí que houve, né, não, ele realmente colocou ele aí, vamos respeitar. Só que aqui até então foi a primeira vez que Salomão havia julgado aquela causa, né, das prostitutas lá. Então, ali, pelo que relata aqui, foi a partir daí que eles começaram a ver que Deus realmente era com Salomão, né? Perfeito, também, sim. Bom, vamos lá, vamos para o texto. Verso 5. Respondeu Roboão: Ide-vos até o terceiro dia, e então voltai a mim. E o povo se foi. Então, Jeroboão chega junto lá com os principais de Israel e traz a petição do povo perante o rei. O rei, ao invés de dar uma resposta imediata, ele, peraí, volta daqui a 3 dias, por quê? Que eu vou pensar sobre o assunto. Ele sendo um rei que começou agora o seu reinado, eu acho que ele não tinha muito o que conversar sobre o assunto. Ele já teria de fazer negócios realmente, de ceder para o povo, de agradar o povo. Por quê? Para ele ser melhor reconhecido, para ele ser melhor aceito. Né? Uma pessoa que estava chegando nova, se ele fosse um pouquinho mais esperto, ele faria isso. Bom, mas de qualquer sorte, não está errado também o que ele fez, né? Vou pedir conselho aos meus conselheiros. Tranquilo, todos os reis faziam isso. Volta daqui a 3 dias. E aí a gente vai conversar. Teve o rei Roboão conselho com os que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia. Como aconselhais vós que se responda a este povo? Então, ele foi aos conselheiros do rei Salomão, os antigos, que potencialmente são mais experientes, portanto, mais sábios. Ele foi perguntar a eles: o que vocês acham diante da petição desse povo? E aí, os conselheiros respondem, verso 7. Responderam eles: se hoje te tornares servo deste povo e o servires, e respondendo-lhe disseres boas palavras, serão teus servos para sempre. Em outras palavras, se você os agradar, você vai ter esse povo na mão para o resto da vida. O que é que eles estão pedindo? Eles não estão pedindo um novo rei. Eles estão pedindo uma concessão. Por quê? Não conceder esse benefício a esse povo. E eles vão te amar para todo sempre. Né? Bolsonaro está aí baixando imposto para tudo que é lado. O povo não fica feliz, não é? Tem que agradar quem? Ao seu próprio bolso, aos seus próprios anseios, ou ao povo, que no final das contas é para isso que aquele líder, aquele governante existe, para cuidar do povo.
Então, esses conselheiros, eles vão dar um conselho extremamente sábio. Cuida do povo. Esquece de você. Cuida do povo. Salomão começou a cuidar de si. Parou de cuidar do povo. Se perdeu. O povo está aqui desagradado, chateado. Faz o contrário. Então, vamos lá. Verso 9. E lhes perguntou, que aconselhais vós? Ou melhor, no 8, né? Desculpa. Ele, porém, deixou o conselho que os anciãos lhe deram e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele e que assistiam diante dele. Pessoal, quando ele fala aqui que haviam crescido com ele, eu entendo que são amigos. Não é apenas que são pessoas da mesma geração, mas cresceu comigo. É alguém muito próximo. Se não for um amigo realmente íntimo, é alguém muito próximo. E eu vou pensar na ideia de serem amigos. Por quê? Você vai pedir conselho a uma pessoa que você não conhece, ou que não vê nela uma reputação, ou que não vê nela algo que te dê alguma confiança, credibilidade? Então, potencialmente, são amigos. Não necessariamente pessoas entendidas a respeito do que ele realmente deveria fazer. Pessoas entendidas sobre uma boa política, né? Tem uma palavra para isso. Pessoas diplomatas. Não. Aparentemente eram bons amigos, pelo menos na cabeça de Roboão. Fala, Paloma. Enquanto Paloma fala, aí vocês vão abrindo em Provérbios, capítulo 18. Eu ia esperar a senhora terminar, mas como eu já levantei a mão, eu vou só começar depois, quando a senhora terminar, e eu concluo. Que é muito interessante que isso me lembra muito, né? Quando nós vamos pedir um conselho a alguém. Porque quando nós temos algum problema e vamos pedir um conselho a Deus, e através do próprio Espírito Santo utilizar o pastor, ou através das próprias escrituras sagradas, Deus fala com a gente, e aquilo ali vai contra a nossa natureza, ou vai contra aquilo que nós realmente queremos fazer, o que era da nossa vontade, e a nossa carne, ela sobrepõe o espírito, a nossa tendência é não tomar aquilo como verdade e a procurar, né? O que a carne pede é que a gente vá procurar outros meios para nos dar o conforto de, na verdade, tomar a atitude de que, no fundo, era a atitude que a gente queria, só que a gente quer um respaldo para minimizar a nossa consciência. E eu vejo muito isso aqui. É aquela coisa, na mente dele, ele queria mesmo continuar cobrando os impostos e não estava nem aí, porque se o pai dele conseguiu ter grandes riquezas dessa forma, ele queria manter, ele não queria diminuir. Ele queria ser um rei muito mais rico do que Salomão, apesar de que a promessa de Deus foi para Salomão, mas ainda assim, ele não sei se ele não cria Deus ao ponto de conseguir ter um olho espiritual para entender que a promessa estava sobre o pai dele, então ele poderia fazer algo diferente nesse momento. Então o que ele quer, a mente dele já queria isso. E ele foi até os conselheiros, até por uma questão protocolar, uma questão de dizer assim, bom, eu não deixei de escutar vocês, mas como eu sou o rei, eu posso tomar a decisão que eu achar melhor. Mas aí, como ele precisava de respaldo, por conta da consciência dele, ele vai até os amigos para justamente, ele já sabe, né, que os amigos não vão ter o espiritual, não vai ter também uma certa experiência, até porque eu não, assim, nesse ponto eu discordo um pouco, que eu acredito que quando fala que cresceu, eu imagino que queira representar aí também a mesma imaturidade que ele. Então, justamente, já vai ter uma ideia muito imatura, uma ideia de algo muito imediatista, algo que vai resolver o problema de agora, mas como a gente sabe aí que no final do capítulo vai se tornar um problema muito maior por decisões que foram tomadas no início do reinado dele. Certo. Só antes de dar a palavra aí para a Dona Maria, a gente não está falando de um menino, estamos falando de um homem de 41 anos, viu?
Fala, dona Maria. Olha, o que eu vejo é o seguinte: ele fez aquilo que nós costumamos fazer. Em vez de ouvir a pessoa correta, a gente vai ouvir as pessoas às quais nós temos alguma afinidade, alguma afetividade, certo? Então, eu estou com uma dor no abdômen, eu vou falar com minha mãe, com meu irmão, com minha amiga da igreja. Quando eu devo ir é ao médico. Não é que essas pessoas não tenham importância na minha vida, mas o que é que elas vão poder fazer diante da minha dor? Nada, porque elas não são médicas. Enquanto que se eu vou ao médico, o médico vai dizer. Então, ele foi às pessoas experientes. As pessoas experientes deram a ele o conselho. Só que ele foi ouvir, como o texto está dizendo, seus amigos de infância, aquelas pessoas a quem ele era ligado. É como se, digamos, uma de nós se encontre, sei lá, com um católico, com um adventista, e ele nos diga, nos dê uma direção, mas a gente não siga, porque ele não é da mesma denominação. Aí vai conversar com uma outra pessoa, certo? Que é da mesma denominação, mas às vezes a pessoa que está nos orientando, apesar de ser da mesma denominação, não nos dá a orientação correta. Então, a gente tem que estar esperto para saber a quem vai ouvir. Porque muitas vezes a gente deixa de ouvir uma pessoa porque aquela pessoa não tem, a gente não tem assim uma ligação muito afetiva com ela, né? É como se eu tivesse com dor de dente, eu não vou perguntar a Lília não, porque eu não gosto dela. Poxa, mas é dela que é ela que eu tenho que perguntar, porque ela é que é a dentista do nosso grupo, entende? Então, eu acho que é um pouco isso. Ele foi pelo coração, e não pela razão. Se ele fosse pela razão, ele dizia, bom, eu vou ouvir os indivíduos que já estão aqui, que acompanham o povo, e que ouve mais o povo do que até os amigos dele. E como o Lilian falou, é um homem de 40 anos, então não é tão novinho assim. Não é mais um menino. Vê aí, pessoal, em Provérbios, capítulo 18, no verso 23, a gente vai ter isso aqui, ó. O pobre usa súplicas, mas o rico responde com dureza. A quem ele está indo buscar o conselho? Pessoas que cresceram junto com ele, que assistiam junto a ele. Então, são pessoas que fazem parte do meio dele. São pessoas também abastadas, ricas. O que essas pessoas que foram criadas junto com ele, têm a ver com o povo? O que eles entendem das necessidades do povo, daquelas pessoas que estão precisando de realmente serem aliviadas pelo Estado? O que eles entendem? Nada. Então, qual é o conselho que eles vão dar? Um conselho duro. Por quê? Porque não é a pele deles que está gemendo, né, velho? Não é a pele deles que está esquentando lá no sol. Aí a gente chega e vê aqui no 24. Um homem que tem amigos deve mostrar-se amigável. E há um amigo mais chegado do que um irmão. Então, ele foi buscar os amigos, mas, infelizmente, essas não eram as amizades mais adequadas para ele buscar esse conhecimento, esse entendimento, esse conselho. Tem amigos mais chegados que irmão. Mas aquele que não está preparado, como Dona Maria falou, não é a pessoa adequada para dar o seu parecer a respeito daquele assunto. Não. Aí ele se deixa levar realmente pela emoção e ele vai tomar uma atitude, como Paloma falou, achei muito pertinente, que é a atitude que realmente ele quer tomar, só que ele quer algum respaldo. Então, ele vai rejeitar os aconselhamentos dos antigos, dos anciãos, dos mais velhos, e vai preferir ficar com a turminha da alegria, né, que já é conhecida dele, estamos juntos até o fim.
até o fim, enquanto o barco não afunda, né? Fala, Isis. O fato é que o reinado dele já estava fadado ao fracasso, porque era um reinado que não tinha Deus em primeiro lugar. Diferente do seu pai, que teve o cuidado de pedir a Deus sabedoria para governar o povo, ele preferiu usar o conselho de pessoas. Mas mesmo ele ouvindo o conselho dos anciãos, o fato é que estava fadado ao fracasso. De alguma forma, o plano de Deus, no final, ia prevalecer. Tanto que prevaleceu. Tanto que ele ficou só com os 2 reinos e que o nome é parecido, Jeroboão. E Roboão. Jeroboão é que dominou mais o território. É importante o que vocês dizem, né? Ouvir o conselho de pessoas certas, buscar estar com pessoas que tenham realmente um respaldo sobre o assunto, mas o fato é que, independente de qualquer coisa, ele ia fracassar, porque o reinado dele não tinha Deus em primeiro lugar. É isso. Perfeito. Muito bem colocado também, isso. Aí, ainda aqui em Provérbios, né, no capítulo 19, no verso 4, aí a gente vai ver aqui o seguinte: a riqueza faz muitos amigos, mas o pobre é separado de seu vizinho. Então, o que a gente vai perceber, né, esses conselhos, esses provérbios, quem escreveu foi Salomão. Se ele queria ouvir sabedoria, ele deveria ter pelo menos consultado os escritos do próprio pai, né? E aí o que a gente vai perceber é que quando você está bem de vida, e todas nós aqui já passamos por essas situações, quando você está bem de vida, e bem de vida não é só dinheiro, é bem em todos os sentidos. Quando você está bem, você tem muitos amigos. Mas fique doente. Meu Deus, pegasse uma Covid, é só abrir um buraco, largava você lá sozinho. Pega um câncer. Está repreendido isso aí. Aí você vai ficar lutando contra aquela enfermidade. Às vezes, anos a fio. Seus amigos, ó, só fica mesmo aquele que é mais chegado que o irmão. O normal é quando você está bem, como o Roboão aqui estava bem, acabou de receber a sua coroa, está bem. A riqueza de Salomão ficou para ele, diferente de Davi, que ficou para o templo. A riqueza de Salomão ficou para ele. Bom, Salomão era o cara mais rico, então seu herdeiro agora é o cara mais rico do mundo. Até aqui é o cara mais rico. Então, ele estava muito bem, obrigado. Então, ele não vai pensar no povo e todas aquelas pessoas vão ficar bajulando. Bajulando. Então, ele vai ser aquele cara de muitos amigos, né? E é quem ele vai dar ouvidos, infelizmente. Então, vamos voltar aí para o texto de 1 Reis, capítulo 12, verso 9. E lhes perguntou: o que aconselhais vós que respondamos a esse povo? Que me disse: alivia o jugo que teu pai nos impôs. Verso 10. Os jovens que haviam crescido com ele lhe disseram: assim falarás a este povo que disse: teu pai fez pesado o jugo nosso, mas tu o alivia de sobre nós, assim lhe falarás. Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Gente, isso é muito forte. Não é nem o dedo mínimo é mais pesado, mas é mais grosso que o lombo. O que você acha que é o lombo? É a cintura, né? Pois meu dedo mínimo é mais grosso que o lombo do meu pai. Assim que, se meu pai vos impôs jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, eu vos castigarei com escorpiões. O cara acabou de chegar no reinado. Vê se isso lá é coisa que se diga, eu não sei. Na hora que ele pediu conselho para esse povo devia estar embriagado. Porque nem que fosse o mais estúpido de todos, falar um negócio desse é como se fosse realmente, eu dei um tiro no seu pé que vai ajudar mais. Como é que você começa um reinado dizendo uma afronta dessa para um povo que já chegou humilhado, né, pedindo ajuda?
está se humilhando. E aí você faz uma afronta dessa. Não, muito pelo contrário, eu vou pesar mais ainda o jugo sobre vocês. Então, realmente, isso é uma coisa absurda. O que ele queria? Ser rejeitado pelo povo. Veio Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia a Roboão, como o rei havia ordenado, dizendo, voltai a mim ao terceiro dia. Respondeu o rei ao povo asperamente, deixando o conselho que os anciãos lhe haviam dado. Falou-lhes conforme o conselho dos jovens, dizendo, meu pai agravou o vosso jugo, eu ainda o aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, eu vos castigarei com escorpiões. Assim, o rei não deu ouvidos ao povo, mas esta mudança vinha do Senhor para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito por intermédio de Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Então, como Isis falou, era uma coisa que ia acontecer. Já estava previsto por Deus, e o que o texto indica é que tinha que ser assim. Ele tinha que se comportar como um tolo, para que toda a promessa de Deus, né, toda a palavra de Deus pudesse se cumprir. Vendo todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, respondeu-lhe, que parte temos nós com Davi? E quando ele fala aqui com Davi, é com a casa de Davi, com o reinado de Davi, com os filhos de Davi, com a dinastia de Davi, a geração de Davi. Que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As tuas tendas, ó Israel, cuida agora da tua casa, ó Davi. Então, ele chega e fala, Israel, vá para sua casa. E Davi, cuide de si. Então, aqui a gente vai perceber que vai haver uma ruptura, né? Havendo uma divisão entre toda Israel e Judá. Quanto aos filhos de Israel, porém, que habitavam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então, Roboão continuou tomando conta da cidade de Judá, como a gente vê aqui no mapa, tá bom, pessoal? Aqui está misturado Judá com Simeão, tá certo? Então, ele fica aqui com Judá. A gente já sabe que Benjamim também vai estar sob o jugo, sob o governo de Roboão, e o restante todo vai estar dividido. O rei Roboão enviou Adorão, que estava sobre os trabalhos forçados, mas todo Israel o apedrejou e ele morreu. Então, vamos lá. Lembra de quem é esse Roboão? Adorão? Então, a gente vai ver aí no capítulo 5. Volta aí 2 folhinhas. Capítulo 5, 1 Reis 5, no verso 14. Esse Adorão é esse mesmo cara que a gente vai ver aqui. Verso 14. 1 Reis 5, 14. E os enviara do Líbano em turnos de 10.000 por mês, de modo que passavam 1 mês no Líbano e 2 meses em casa. Adonirão dirigia a leva, dirigia esse batalhão. Então, Adonirão era um daqueles cargos de confiança que Salomão tinha distribuído sobre Israel. Lembra que ele tinha distribuído todas as funções e colocado muitos líderes, muitos chefes em cima de cada comissão? Pois bem, então tinha esse batalhão aqui, essa turma que tinha os trabalhos forçados. Quando a gente entende os trabalhos forçados, a gente vai entender que era tanto trabalhando lá nas construções, como trabalhando nas plantações, só que parte do que eles plantavam, obrigatoriamente, tinha que ser dada a coroa. E quem ficava responsável de ver se o trabalho estava sendo realmente feito e fazer essa coleta, eram esses homens, esses chefes
E Adonirão, ou Adorão, como está aqui no texto, era um desses. Então, o que que acontece? O povo vai suplicar misericórdia para o rei diz que vai pesar a mão, e aí chega e pega o cobrador de impostos e manda lá para o meio de Israel. O que que vai acontecer? O pessoal está super chateado. Não posso matar o rei? Ah, meu amigo, vai você mesmo. E é o que vai acontecer com o rapaz, né? Então, verso 18, volta aí para 1 Reis 12, 18. O rei Roboão enviou Adorão, que estava sobre os trabalhos, os que trabalhavam forçados, mas todo Israel o apedrejou, e ele morreu. O rei Roboão, contudo, conseguiu subir em seu carro e fugir para Jerusalém. Então, vamos lembrar que ele estava aqui em Siquém, como está aqui no mapa, e de Siquém ele desceu para Jerusalém, onde aqui ele tinha uma estabilidade, onde ele tinha proteção da própria guarda real. Aqui ele estava, vamos dizer assim, em território estranho. Por quê? Porque Israel o rejeitou. Agora Israel o rejeitou. Então vamos nessa. Verso 19. Assim se rebelou Israel contra a casa de Davi até o dia de hoje. Bom, e até o dia de hoje, Israel está dividida, né, pessoal? Tem Israel no mundo inteiro e aos poucos eles estão voltando a Israel. Quando eu falo Israel no mundo inteiro, é o povo, né? Os descendentes desses primeiros habitantes aqui, até hoje esse povo está dividido e está separado, pulverizado em todo o território, em todos os continentes do mundo. Tá? E até hoje eles estão voltando aos pouquinhos para o que é hoje o território atual de Israel. Pois bem, assim se rebelou Israel contra a casa de Davi até o dia de hoje. Ouvindo todo Israel que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a congregação e o fizeram rei sobre todo o Israel. Aqui nesse momento é onde há realmente a constituição de Jeroboão como rei sobre Israel. Quem são Israel nesse momento, pessoal? São todas as 10 tribos que não Benjamim e Judá. Então, o território dele era bem maior, inclusive. Não era bem maior também não, que Judá era grande pra caramba. Mas o território dele era maior, tá? Então, o povo, o número de povo também era maior. E, nesse momento, é óbvio que eles vão tender a uma guerra civil, né? Quem vai tomar conta de quem? A coroa ela é sustentada pelo povo. Então, se eu tenho pouco povo, eu vou ter pouca renda, né? Como sustentar o que eu já tenho? Então, obviamente que ia ter que acontecer essas guerras, né? Então, vamos lá. Ouvindo todo Israel que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a congregação e o fizeram rei sobre todo Israel. Ninguém seguiu a dinastia de Davi, senão somente a tribo de Judá. Bom, esse momento aqui, o texto ele está sendo um pouco retórico. Na verdade, não foi isso que aconteceu. A gente sabe que Benjamim vai estar junto com Judá. Simeão está aqui embaixo, né, pessoal, como a gente viu? Então, Simeão, parte de Simeão, também vai estar submetido ao jugo, né, de Roboão, vão estar sujeitos ao governo de Roboão. E a gente vai ver em 2 Crônicas, abre aí no capítulo 11, que mais algumas pessoas vão estar juntas com Judá. 2 Crônicas, capítulo 11. Todo mundo achou? Verso 13. Vamos lá. E os sacerdotes e os levitas que estavam em toda Israel recorriam a ele de todos os seus termos. Recorriam a quem? A Roboão. Porque os levitas deixaram os seus arredores e as suas possessões, né? Suas terras, suas casas, deixaram
seus limites, né, seu país, vamos dizer assim, suas cidades, deixaram seus arredores e as suas possessões, e vieram para Judá e Jerusalém. Por quê? Jeroboão e os seus filhos os expulsaram da execução do ofício sacerdotal do Senhor. A gente vai ver logo mais aqui em 1 Reis, mas o que a gente percebe é que não é só Judá que vai ficar junto com Roboão. Não. Tem aqui também levitas, tem outros israelitas, vamos ler aí, continuando. Ó. E ele ordenou para si sacerdotes, para os lugares altos, para os demônios e para os bezerros que ele havia feito. E depois desses, de todas as tribos de Israel, tais que dispunham o seu coração a buscar o Senhor Deus de Israel, vieram a Jerusalém para sacrificar ao Senhor Deus dos seus pais. Então, eles fortaleceram o reino de Judá e fortaleceram Roboão, filho de Salomão, por 3 anos. Durante 3 anos, eles caminharam no caminho de Davi e Salomão. Noutras palavras, então a gente vai ver que muitos israelitas, junto com os levitas, vão acabar saindo do território de Israel, vão sair de Efraim, vão sair lá de Ruben, vão sair de Dan. Para quê? Eles vão para Jerusalém. Por quê? Para buscar o seu Deus verdadeiro. Sabe aquela história de ainda eu conservei 7.000 que não se dobraram para Baal? Pois bem, dentro de Israel tinha uma turma que não se dobrou para os ídolos que Jeroboão vai levantar. E aí eles vão retornar, né, para Jerusalém. Obviamente, Judá vai recebê-los, porque é importante que eles tenham povo. Sem povo não tem exército, não tem agricultura. Então, é importante que eles tenham povo e eles vão abraçar essas pessoas. Então, voltando aí a 1 Reis, né, como a gente vê aqui no verso 20, ninguém seguiu a dinastia de Davi, senão somente a tribo de Judá. O texto aqui está sendo irônico, vamos dizer assim, irônico não, retórico, né? Outras pessoas de outras tribos fizeram parte também, se submeteram a Roboão. Vindo Roboão a Jerusalém, reuniu toda a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 escolhidos, destros para a guerra, capacitados para a guerra, não significa que eles eram só destros, capacitados para a guerra, a fim de pelejar contra a casa de Israel, para restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Então, inevitável que isso fosse acontecer. Roboão, ele estava tomando agora uma pancada muito grande nas suas finanças. Se ele consentisse que o reino realmente fosse dividido, se ele aceitasse mera e simplesmente, ele estaria confessando a derrota financeira dele, o poderio político e tudo mais que ia no pacote, tá bom? A capacidade de guerrear, o poder militar, tudo vai sendo reduzido e drasticamente reduzido. Vamos lembrar que Salomão, ele impôs pesados impostos a todas as tribos de Israel, menos a Judá. Em outras palavras, ele ficou com a tribo que não pagava impostos. Isso foi extremamente pesado, pessoal, para eles, tá? Muito duro para eles, um golpe muito duro para Roboão. E aí ele agora começa a pensar, né? Pô, valeu a pena seguir os conselhos dos meus amigos? E aí vamos lá no verso 22. Porém veio a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus. Diz a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, a toda a tribo de Judá, a Benjamim e ao restante do povo. Ou seja, fala para todo mundo. Assim diz o Senhor, não subireis nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Volte cada um para a sua casa. Pois eu é que fiz esta obra. Ouviram a palavra do Senhor e voltaram segundo o seu mandato. Você vê que quando a coisa vai esquentando, Deus intervém. Quando é hora de Deus agir, Deus não fica calado. Então, ele foi lá e interveio nessa situação. Aí vai mandar um homem de Deus, um profeta, falar lá com Roboão, olha, não entra nessa guerra não, porque isso faz parte dos meus planos. Vá cada um para sua casa, viu, povo? Cada um para sua casa. E uma vez mais, pelo menos, me obedeçam. Jeroboão edificou Siquém,
na região montanhosa de Efraim, e habitou ali. Dali saiu e edificou Penuel. Vamos voltar aqui no mapa? Então, a gente vai ver aqui que Jeroboão constituiu Siquém como capital do seu reino. Por quê? Uma rota comercial estratégica, onde todas as tribos se encontravam. E para todas as tribos isso foi muito favorável, porque facilitava as suas negociações. Enfim, esse era um povo trabalhador. E do que eles produziam, eles tinham também que sobreviver. Então, eles vendiam, eles não produziam tudo o que precisavam, produziam algumas coisas, as outras coisas eles tinham que vender para comprar, né? Então, Siquém ficou dentro desse entendimento, né, como uma cidade especial. E aí o que ele foi e fez? Fortificou essa cidade, para que ela não fosse invadida e facilmente destruída e dominada. Então, ele fortifica essa cidade. Por quê? Porque agora é a capital do reino dele. Tá? Logo depois, ele disse que ele foi para Penuel. Penuel, pessoal, está aqui pertinho de Manaim, tá? Penuel está por aqui assim. Então, de um lado do Jordão, a gente vai ter Siquém, do outro lado do Jordão, a gente vai ter Penuel, cidades fortificadas. O objetivo dessa fortificação era deixá-las preparadas para uma possível guerra. Então, vamos lá. Parei, aonde? Cadê eu? 26. Disse Jeroboão consigo, agora tornará o reino para a dinastia de Davi. Então, esse é o momento em que Satanás sobra no ouvido do rapaz. Lembra que Aías falou para ele, rasgou a capa, deu 10 pedaços da capa para ele e disse, olha, Deus é contigo. Se você obedecer os seus estatutos, os seus mandamentos, andar na sua lei, nos seus caminhos, você vai ser rei desses 10 estados, dessas 10 tribos. E eu vou ser contigo. Aí vem Satanás e sopra no ouvido do rapaz. E agora ele está lá com isso no pensamento. Agora tornará o reino para a dinastia de Davi. Então ele pensa, o Roboão está se fortificando, o Roboão está se fortalecendo, né? O povo, esse entendimento é um pouco suprimido aqui. Mas por que ele teme? É o que a gente viu lá em Crônicas. O povo, ele sai de Israel e vai para Judá. Por quê? Porque eles querem ir a Jerusalém, adorar ao seu Senhor. E aí vem Jeroboão e pensa, pô, esse trânsito deles, vai chegar uma hora que eles vão estar lá em Jerusalém, vão ficar por Judá e vão fortalecer Roboão. Roboão vai acabar comigo. Esse é o pensamento dele. Então, ele continua aí no verso 27. Se este povo subir para fazer sacrifícios no templo do Senhor, em Jerusalém, o seu coração se tornará para o seu senhor, Roboão, rei de Judá. Eles me matarão e tornarão ao rei Roboão. Então, esse era o pensamento dele, com certeza plantado por Satanás, e aí ele vai tomar as atitudes mais erradas ainda, com certeza também plantadas por Satanás. Verso 28. Pelo que o rei, tendo tomado conselho, fez 2 bezerros de ouro. Mais uma vez, um mau conselho. Qual o erro em você pedir conselho? Nenhum. Né? Em Provérbios fala que na multidão de conselhos, há vitória. Então, não tem erro você pedir conselhos. O problema é para quem que você vai pedir o conselho. Já falamos sobre isso aqui, mas vale a pena reforçar. Penso que o Jeroboão, ele teve uma certa aproximação, talvez uma certa intimidade até com Salomão. Será que ele nunca ouviu da sabedoria de Salomão? Será que Salomão guardou aquela sabedoria só para si? Não, ele fez os escritos dele. Estava disposto para todo mundo? Não sei, sinceramente não sei. É possível que não tivesse aberto para todo mundo, mas ele era um cara próximo. Então,
Custava ele buscar, de fato, alguém sábio para lhe aconselhar? Por que que ele busca um tolo? Ou 2 tolos, ou mais tolos? O que importa é que o conselho que ele buscou veio de um tolo. Eu me recuso a crer que Deus, quando dá o reino do norte para Jeroboão, é porque ele sabia que Jeroboão não prestava. Não, pelo contrário. A gente já viu nos textos anteriores que Jeroboão era um cara do bem, trabalhador, direito, boas intenções, conhecia Deus, adorava a Deus, servia a Deus, obedecia ao rei, era sujeito à vontade do pai. Então, Deus não deu porque ele era um cara perverso. Deus deu porque era um cara bom. E aconselhou: você andar nos meus mandamentos, você vai ter tudo de mim. O que você quiser, o que a sua alma quiser. Tipo o que ele falou com Salomão. E ele tinha essa promessa. Ele bastava ficar confiando na promessa. Mas não, aí ele deixou Satanás plantar a ideia. É o que acontece muitas vezes com a gente. Satanás vai lá, planta a ideia e aí pronto, coloca a dúvida. E agora, o que é que eu faço? Pô, mas tu não tem a promessa? Por que agora vai pensar no que você vai fazer? Simplesmente confia, vida que segue. Não precisa você fazer mais nada. Se tais pessoas, de repente, não quiserem ficar no seu meio, né, no seu território, e descerem para ajudar, ok, vontade de Deus. Mas quanto a mim, eu vou fazer o que Deus mandou eu fazer, acabou. Mas aí ele vai ceder aos conselhos, maus conselhos que ele ouve, e aqui ele vai fazer 2 bezerros de ouro. Eu vi alguns comentários onde as pessoas meio que inocentavam Jeroboão de estar fazendo o bezerro de ouro, que, na verdade, o ídolo não era o bezerro. O bezerro era como se fosse um meio de locomoção para Deus. Bom, mas ele criou um ídolo. E daqui ele vai criar mais ídolos. Ele gostou da ideia e agora ele se desvirtua totalmente como Salomão. Então, vamos lá. Pelo que o rei, tendo tomado conselho, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: é muito trabalho para vós o subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E aí ele pega aquele gancho do povo perturbado, apertando a mente de Arão para fazer o bezerro de ouro. Na mesma hora que eles falam, foi este bezerro que nos fez subir do Egito, que nos tirou do Egito. E a esperança é que aquele bezerro levasse ele de volta para o Egito, né? Pois ele faz aqui a mesma coisa. Aí vai me dizer que não é a mesma ideia de Satanás. É o mesmo diabo, velho, que plantou lá no povo a rebelião quando eles estavam no deserto, que causou a sedição de Arão. É o mesmo demônio que trabalha aqui. Você vê que às vezes o demônio não muda a estratégia, né? É sempre a mesma coisa. O demônio não mudou a estratégia. Ele usou igualzinho a mesma coisa. Pôs um em Betel e outro em Dan. E a gente vai ver aqui, ó. Betel está aqui, ó, pessoal, pertinho de Jerusalém. Fronteira aqui, ó, com Benjamim, ó, Betel, pertinho de Jerusalém. E outro em Dan, o território de Dan está aqui. Onde botou, Deus sabe, mas está aqui, em algum lugar. Né? Isso aqui é uma afronta direta a Deus. Né? Pertinho, pertinho. É uma afronta a Deus. Deus estava nesse lugar. Deus estava com Jeroboão. Deus impediu que Roboão entrasse em guerra com Jeroboão. Ele só tinha que permanecer firme. Verso 30. Isso se tornou em pecado. O povo ia até Dan para adorar o bezerro de lá. Jeroboão fez casa nos altos. E essa casa é a mesma coisa que templos. Lembra que o texto fala do templo de Salomão como uma casa do Senhor? Uma casa para Deus. Ele está fazendo aqui casas, mas casas para ídolos. Para deuses que não são deuses. Jeroboão fez casas nos altos
e constituiu sacerdotes de todo tipo de gente, embora não fossem dos filhos de Levi. Ou seja, até o sacerdócio ele corrompeu. Porque, ainda que o povo estivesse descendo para Jerusalém, quem servia dentro do templo, quem servia diante da Arca da Aliança, quem queimava os sacrifícios, tudo isso era a tribo de Levi. Os levitas faziam isso, sacerdotes da tribo de Levi. Ele expulsa os sacerdotes, como a gente vê em Crônicas, ele expulsa os sacerdotes de lá, do meio de Israel, né? Eles vão se refugiar em Judá, e ele agora suscita novos sacerdotes. Por quê? Porque os sacerdotes levitas, fiéis a Deus, eles não iam se corromper. Então, o que eu vou fazer? Eu vou eliminar esse povo aqui do meio, para que não corrompa o resto da população. Então, por isso expulsa. Né? Hoje a gente vê essa batalha travada na política também. A palavra de Deus, a mensagem do evangelho, é uma barreira para os propósitos de Satanás. Satanás hoje usa política para concluir seus propósitos. Tudo vai acontecer? Vai. Tudo, a palavra toda vai se cumprir. Mas, enquanto isso, o evangelho vai cumprir o papel dele. A igreja vai cumprir o papel dela. Resistir a Satanás e cumprir a vontade de Deus. Né? Então, aqui a gente vai ver a mesma coisa. O evangelho, os levitas, a palavra de Deus era uma barreira para que Jeroboão mantivesse o seu poderio na cabeça dele, porque não era uma barreira. Se ele permitisse o povo continuar subindo a Jerusalém, se ele mesmo fosse lá a Jerusalém servir a Deus, estava tudo de boa. O reino continuaria nas mãos dele. E seria um reino feliz. Verso 32. Instituiu uma festa no 8º mês, no 15º dia do mês, como a que celebrava em Judá e sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel, sacrificando aos bezerros que tinha feito. E em Betel estabeleceu sacerdotes nos altos que levantara. Então, para ele destruir a religião, destruir os preceitos religiosos dentro de Israel, e eu falo Israel agora, pessoal, o reino do norte, as 10 tribos. Para que isso fosse destruído, ele desvirtua tudo e cria novos preceitos e novas festas. Israel tinha suas festas, 3 festas, pelo menos, estabelecidas por Deus, rigorosas. E eles sempre subiam para Jerusalém para adorar a Deus nessas 3 festas. E ele agora cria uma festa. Essa festa era em setembro, no mês que para a gente aconteceria em setembro. Né? Ou melhor, setembro não, perdoe. No mês que para a gente aconteceria no 7º mês. Ele coloca agora no 8º mês. Essa festa era a festa das primícias. Era o Yom Kippur, o dia do perdão. Eram misturadas essas 2 festas. Então, era uma festa muito importante, era o início da colheita. Por isso que ele nem coloca muito distante, porque a colheita já começou. Né? Então, eles pegavam as primícias e iam apresentar a Deus. Né? Primeira parte da colheita, o dízimo. Iam lá, pegavam as primícias, levavam para apresentar a Deus. Depois, vinha o restante da colheita do que eles aproveitavam e usufruíam. Então, ele pega e cria uma nova festa. Uma abominação, uma afronta a Deus. Aqui, como a palavra já diz, quando ele começa a se misturar com idolatria, a palavra fala, e ele pecou. E houve pecado em Israel. Né? Então, ele continua barbarizando, vamos dizer assim. Sacrificou no altar que fizera em Betel, no 15º dia do 8º mês, mês que ele tinha escolhido a seu bel prazer, que não tinha nada de orientação de Deus. Assim ordenou uma festa aos filhos de Israel e sacrificou no altar queimando incenso. Era para ele estar fazendo isso lá no templo. Por quê? Porque Deus permitiu que assim fosse. Tá? Mas aqui ele vai fazer justamente o contrário, e cada vez mais afrontando a Deus e se afastando de Deus. E, bom, a gente já sabe que
vai declinar e declinar feio o reinado. Tudo que começa errado, termina errado, né? Judá, ele sofreu. A gente vai ver que o Reino do Sul vai sofrer lá na frente. Vai acabar sendo levado cativo pelos babilônios. Mas, antes disso, toda Israel vai ser levada cativa pelos assírios. E o sofrimento que eles vão passar é muito maior, né? Ao ponto de que, quando eles saem, Judá sai do exílio babilônico, cativeiro babilônico, eles têm ainda a oportunidade de voltar e reconstruírem Jerusalém. Já o Reino do Norte, eles não vão ter essa oportunidade de reconstruírem, vai ficar sempre lá uma coisa mestiça, misturada, como até hoje é, inclusive, aquela região por lá, como era nos tempos de Jesus. Pessoal, é isso aí. Alguém tem algo mais aí para acrescentar? Diga aí. Ninguém? Martiane, muito tempo sem falar nada, Martiane. Fala aí. Estão conseguindo me ouvir? Sim, senhora. Uma coisa que eu estava pensando, né, durante a meditação aqui, essa questão que a gente tem que ter muito cuidado com o nosso coração. Eu lembro que o pastor ele tinha falado, não tem muito tempo, mas ele tinha falado assim: você imagina aí um político bem corrupto mesmo, que rouba e faz um monte de coisa que não presta. Pronto, seu coração é pior do que ele. E aí eu fiquei imaginando nessa questão de Jeroboão, né? Enfim, Jeroboão, Sim. não sei o nome direito, mas enfim, a gente consegue ver como que ele se deixou enganar, né? E se eu não me engano, geograficamente, Jerusalém fica numa região plana descendo, né? Então, quando a pessoa vai para Jerusalém, ela automaticamente tem que descer para chegar em Jerusalém. Só que quando a Bíblia fala assim, subir, na verdade é algo mais espiritual. E quando tem o versículo que ele fala assim, é muito difícil subir a Jerusalém, e ele apresenta os deuses, eu imagino assim, né? O próprio mal, às vezes ele joga essa ideia, né? Olha, é muito difícil você subir de nível espiritual, é muito difícil, né? É mais fácil você procurar uma opção A, uma opção B, é mais fácil você seguir o seu coração, é mais fácil você seguir conselhos, você buscar conselhos que encham assim o seu coração, do que você subir de nível espiritual, do que você ir para Jerusalém, né? Do que você fazer a vontade de Deus. E eu peguei isso para mim, né? No caso, a gente tem que ter muito cuidado com o nosso coração. E a outra coisa que eu lembrei, na verdade, eu lembrei de um fato aqui que eu vou relatar, né? Tinha um jovem, né, aqui na igreja, e assim, ele era muito amigo, né? Tinha muitas amizades, enfim. E ele fazia assim, do grupo que ele fazia parte, assim, tipo uma escola. E aí tinha os obreiros mais velhos, né, de tempos de obra, e ele passava assim um maior tempo assim na igreja, e quando os obreiros pediam para ele fazer varre aí a igreja, limpa ali o banheiro, ele não queria. E aí eu lembro que uma vez ele chegou para mim, ele falou assim: o obreiro fulano pediu para eu varrer a porta da igreja, onde ele fica esperando que eu vou varrer a porta da igreja. Aí eu olhei para ele e falei assim: olha, você toma vergonha na sua cara. Você respeita, porque ele é mais velho de obra do que você. E outra, você não vai estar varrendo para ele, você vai estar varrendo para Deus. O que é que custa você ficar aí sentado, não está fazendo nada?
Aí eu cheguei e falei assim, ó, presta atenção, rapaz. Se você não mudar, você pare de ficar agradando todo mundo. Se você não mudar, você não vai permanecer, não. E você pare de fazer da igreja seu lugar, seu ambiente de amizade. Aqui ninguém não tem essa coisa de amizade. É todo mundo companheiro de obra. Você tira seu coração. E aí ele não levou a sério isso que eu falei. E aí o tempo passou e, tipo assim, ele acabou saindo. E eu fiquei pensando assim nessas questões. Às vezes a gente deixa de ouvir uma pessoa que tem ali uma experiência, né? Tá no nível espiritual acima da gente, né? Tem uma posição ali porque Deus permitiu que aquela pessoa esteja ali. A gente deixa de ouvir essas pessoas que são de Deus e às vezes a gente começa a ouvir o nosso coração, a gente começa a ouvir conselho de A, de B. E já pensou se nós daqui que estamos no grupo, no início da nossa fé, se a gente deixasse de ouvir o pastor, né? Da primeira vez que a gente chegou na igreja, o pastor falou assim: ah, você tem que renunciar a isso, você tem que parar de fazer isso, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado. Já pensou se a gente parasse, deixasse de ouvir eles para ouvir, sei lá, algum familiar da gente, um tio, ou então alguém que chegasse para falasse para si para a gente: ah, nossa, eu ouvi que essa igreja só pede dinheiro. Ah, nossa, você está no lugar errado. Nossa, você é tão inteligente, você está deixando fazerem lavagem cerebral em você. Tipo assim, já pensou se a gente deixa de ouvir essas pessoas que estão ali anos, né, no altar, servindo a Deus, estão ali direitinho, né, apesar de suas falhas, né, porque são homens imperfeitos. Se a gente deixasse de ouvir essas pessoas para ouvir as pessoas que cresceram com a gente, tipo, sabe, a gente não estaria nem aqui. A gente, sei lá, não sei nem o que seria da gente, mas vale muito a pena a gente considerar esse fato, né, que esse rei passou e trazer para a nossa vida, né, a gente ter esse cuidado com o nosso coração e a gente está sempre seguindo a palavra de Deus, a instrução de Deus, está sempre tendo essa consulta, né, com Deus, ao invés da gente chegar e ficar só se consultando com A e com B, já que a gente sabe o que tem que ser feito, porque a gente sabe, né, se a gente não soubesse, a gente não teria essa questão, deixa eu ver se o que é que fulano pode me falar, deixa eu ver o que é que esse fulano tem a me dizer. Não, a gente sabe, porque a gente foi incomodado que tem que fazer alguma coisa. Então, ao invés de a gente fazer isso, vamos ler a Bíblia, vamos orar, vamos buscar a direção de Deus, porque ninguém melhor para dar uma resposta do que Deus, né? E a nossa própria consciência, né? A consciência acima do coração. É isso aí. Perfeito. Diga, Isis. Desculpa a minha ignorância, mas até hoje eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Tem uma galera que direto está procurando pastores. O pastor, além das suas atribuições, ainda tem que atender as mesmas pessoas. Parece que as pessoas têm preguiça de conversar com Deus. Jesus, ele faz questão de dizer que ele quer ser nosso amigo. E que quando nós somos amigos dele, nós temos um tratamento diferenciado para com o Pai. Que a gente pedindo em nome dele, por ser amigo dele, pedindo em nome dele, que o Pai nos atenderá. E parece que as pessoas têm preguiça de orar e pedir a Deus. E eu estava meditando esses dias, eu estava querendo chorar. Aí o Espírito Santo vem e te diz, né? Aí eu disse, poxa, eu não posso nem chorar. Depois do Espírito Santo, eu não tenho nem mais o direito de chorar, porque ele vem e me diz o porquê. Você está errada, é porque você não está fazendo isso. Eu disse, não posso nem chorar, não posso nem me vitimizar, porque eu tenho o Espírito Santo para me dizer, para me dar o direcionamento, e se eu não faço, a culpa claramente é única minha. E eu vou fazer o quê? Vou brigar comigo mesma? Vou reclamar e eu sou isso, eu sou aquilo? Não, eu tenho que aceitar que o erro é meu e seguir em frente. Eu acho que fica para a gente, dessa meditação que foi maravilhosa, as amizades.
Eu tinha uma amiga que ela sempre me dizia, escolha suas amizades. Escolha suas amizades. É importante se cercar de pessoas. Quando eu aceitei Jesus, eu percebi que, naturalmente, as amizades que não são boas ou que não compartilham dos meus mesmos ideais, da minha fé, elas vão se afastando e vai ficando realmente só o trigo. O joio vai embora naturalmente, sem a gente precisar se desgastar, brigar, ter um debate profundo. É muito, muito natural essa limpeza. Então, escolha suas amizades, se cerquem de pessoas boas e, se possível, conversa com o Espírito Santo antes, porque as pessoas são falhas. Todo mundo está na mesma caminhada, alguns mais para frente, outros mais lá no fundo. Tem outros que dão a carreira e você vê chegar na frente primeiro que você. Mas todo mundo tem sua caminhada e todo mundo é falho, todo mundo é cabível de. Mas o diferencial mesmo é você ter Deus na sua vida e ele ser o seu grande amigo. É o segredo aí para o sucesso. Fechou, Isis. Mais alguém quer acrescentar alguma coisa, pessoal? Ninguém? Então tá bom, vamos encerrar por hoje. O horário já está um pouquinho estendido. Vamos pedir para Dona Paloma fazer a oração aí pela gente. Pode ser, Paloma? Acho que Paloma dormiu. Acorda, Paloma. Dormiu. Beijo. Milene, você ainda está aí, Milene? Estou sim, dona Lília, firme e forte. Ora aí, depois você dá uma ligada lá para sua amiga, acorda ela. Vamos lá, gente. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor, por mais um dia de meditação. Obrigada por o Senhor falar conosco através dessa palavra, meu Pai. O Senhor na Bíblia não nos esconde as falhas de cada um, dos heróis da fé, dos teus servos, dos que tentaram inicialmente com o coração quebrantado, mas que na caminhada, meu Pai, seja pelo orgulho, seja pela sedução do poder, seja a fraqueza que todos nós temos, mas que somos tentados nele para desviar do caminho que o Senhor nos escolheu, que o Senhor escolheu para nós. Então, meu Pai, que a gente pegue esses exemplos para que a gente venha, meu Deus, se firmar na Tua palavra e na obediência, um olhar atento a Ti, meu Pai, sem se desviar, porque o Senhor não se cansou de ensinar qual era o caminho, a obediência, meu Senhor, é a obediência, esse caminho permanece o mesmo para nós. Que de cada meditação, meu Pai, a gente possa colocar na nossa vida, e não só colocar na nossa vida, meu Pai, mas ser também um instrumento para os outros, para vivermos do exemplo, porque a gente pode falar, levar a Tua palavra, meu Pai, mas o mais importante é a gente viver a Tua palavra, porque é assim que a gente ganha almas, quando a gente se esforça, porque pecar, estamos pecando, pensando, agindo, mas quando a gente se esforça, meu Pai, negando o nosso eu para priorizar o Senhor, para estar atento à tua vontade, é assim, meu Deus, que a gente se fortalece e também consegue as almas para ti, meu Pai. Então nos ajuda, porque sozinho nós não conseguimos, meu Pai. Nos dê força, nos dê renovo, nos dê avivamento, nos dê coragem para permanecer firme e fiel a ti, meu Pai. Toma o nosso dia nas tuas mãos, tudo que nós vamos fazer nessa semana, todo propósito, tudo que o Senhor colocar na nossa frente, cada alma que o Senhor colocar para a gente cuidar, meu Pai. Nos dê a direção, nos fortalece e cuida também, meu Pai, da nossa família. Como nós estamos ganhando almas para ti, meu Deus, o mal vem pesado em cima da nossa família, que sabe que é a nossa fragilidade, né? É onde vem nos atingir para nos desviar, para fazer a gente enfraquecer. Mas não permita, não, meu Pai. Deixe os nossos olhos verem a tua atuação na salvação da nossa família, da nossa casa. Não deixe que a gente veja os problemas como maiores do que o Senhor, meu Pai. Que a nossa fé esteja avivada, que a nossa fé esteja queimando dentro de nós, para que a gente possa consumir não só o pecado, mas também a incredulidade e o medo de não alcançar a salvação, de ficar pelo caminho, que nossa família não seja salva. Então, meu Pai, na confiança e na certeza que o Senhor já cuida de tudo, eu entrego esse dia, eu entrego as nossas vidas, a nossa família, tudo nas tuas mãos, a nossa igreja, tudo que nós estamos fazendo, meu Pai, eu entrego nas tuas mãos, na certeza que a vitória é nossa, porque permanecemos em Ti, meu Deus. Muito obrigado. Amém, graças a Deus.
Amém, povo lindo. Então, por hoje é só. E aí, a Paloma disse que não foi dormir, não. É que não dá para ligar o áudio, tá bom? E a gente se encontra... Eu não sei, Paloma, a gente fala isso lá no grupo. A gente se encontra, pessoal, quinta-feira, terça-feira vai ter trabalho lá do Anjos, tá bom? Mas na quinta-feira a gente continua aqui, firmes e fortes. Deus abençoe. Boa noite.